E aí, galera do Geodia, tudo bem com vocês? Nós agradecemos a participação de todos que têm acompanhado essa sexta edição do Geodia nesse ano de 2020. Eu sou a Ana Paula, sou geóloga e guia de turismo aqui em Caçapava do Sul. E hoje eu tô aqui para contar um pouco sobre a geodiversidade de Caçapava. Uma das principais áreas de atuação da geologia é o estudo das rochas. E aqui em Caçapava nós podemos encontrar a maioria dos tipos de rocha que existem pelo mundo. As rochas elas são como livros que preservam a história evolutiva do nosso planeta. E agora eu vou contar algumas páginas dessa grande obra que nós temos registrada aqui na capital gaúcha da geodiversidade. De um modo geral, as rochas que se formaram aqui em Caçapava, elas foram geradas em condições muito diferentes das que nós vemos hoje, desde características climáticas até processos tectônicos antigos. Vocês sabiam que através de estudos geológicos realizados é que nós sabemos que as rochas da região de Caçapava fazem parte do registro da formação de uma parte de um supercontinente chamado de Pangeia, e que o mármore que nós encontramos na região das Caieiras já foi uma rocha sedimentar, formada em um período em que aqui havia um oceano, isso mesmo. Tínhamos uma praia aqui em Caçapava do Sul há mais ou menos 750 milhões de anos atrás. E no fundo desse oceano se formaram rochas calcárias, que são rochas sedimentares, e esses calcários se modificaram por processos de movimentos tectônicos e foram soterrados e transformados em uma rocha metamórfica chamada de mármore, que é aquela rocha branca que a gente encontra na região lá das Caieiras e que forma o maior depósito de calcário aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nessa foto, nós podemos observar o mármore presente no depósito da região do Mudador, próximo da BR-153. Na parte da área central da cidade estão alguns dos pontos de maior altitude do nosso município. Aqui nessa foto, nós podemos observar o Alto de Caçapava, onde está localizada a cidade aqui no fundo da imagem da foto. E esse ponto de altitude tem uma relação com a presença de granitos, que são rochas formadas pela cristalização de um magma a cerca de 12 quilômetros de profundidade. Esses granitos eles podem ser encontrados também na região da Vila do Frigorífico, ali na Chácara do Forte, nas paredes do Forte Dom Pedro II. A Cascata do Salso, por exemplo, é uma queda d'água que está na borda das rochas graníticas e se forma justamente pelo contraste da elevação entre o relevo dessas rochas graníticas e as bacias sedimentares para onde os rios correm. É do alto desse granito que nós avistamos o pôr do sol de Caçapava e ele se esconde atrás de uma serra que se estende aí por cerca de uns 30 quilômetros. É onde estão localizados, por exemplo, o Cerro do Bugio e a cascata do Arroio do Pessegueiro, no lado oeste da cidade. Essa serra é a Serra de Santa Bárbara, formada por rochas vulcânicas geradas durante uma erupção que ocorreu há cerca de 570 milhões de anos atrás. Aqui na foto que eu seguro em mãos, a gente pode ver um ponto onde nós encontramos um riolito, que é uma rocha que foi formada durante esse episódio vulcânico. E quem já visitou a Pedra do Segredo sabe que ela tem uma beleza incrível e ela é rodeada por outras rochas, como aqui a Pedra da Abelha e também a Pedra do Índio. Junto com a Pedra do Segredo, elas formam uma grande serra, que é chamada de Serra do Segredo e formada por rochas sedimentares de mais ou menos 560 milhões de anos, que já foi um vale para onde desciam os rios que carregavam pedaços de outras rochas e que foram aos poucos se empilhando,
com fragmentos de tamanhos diferentes, até se compactar e formar algumas rochas como a Pedra do Segredo. Na região das Guaritas, tu já parou para pensar que ali, há 530 milhões de anos, onde nós contemplamos hoje uma paisagem avermelhada, com rochas formando um cenário espetacular e é uma das 7 maravilhas do estado do Rio Grande do Sul, esse lugar era um deserto, com dunas de areia entre canais de rios, com alguns pequenos vulcões espalhados pela região. Nessa época não existia nenhum tipo de planta ou de animal que habitasse os continentes. E o que a gente tinha aqui na região, nesse momento, se formou, por exemplo, a Pedra Pintada, que está aqui na foto, e junto com as demais pedras aí da região das Guaritas. Depois de formadas, todas essas rochas passaram por processos que modificaram e moldaram a paisagem, principalmente causado pela ação do vento, da água e do gelo. A paisagem que a gente vê representa o resultado final de uma rocha que, depois de formada, vai sempre se modificando ao longo do tempo geológico. A paisagem que nós vemos hoje aqui em Caçapava, ela traz histórias. Além de nos ensinar sobre a história do nosso planeta, a geodiversidade de Caçapava nos possibilitou que o nosso município tenha um dos cenários paisagísticos naturais mais bonitos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Também podemos usufruir dessa paisagem para os esportes de aventura e iniciativas de conservação pela relação que a paisagem tem com a biodiversidade local. Esse é um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo como guia de turismo na empresa Guaritas Geoturismo. E eu te convido a embarcar na história da geodiversidade de Caçapava e aproveitar tudo o que o Geodia tem para nos oportunizar nesse local, a borda de uma viagem no tempo geológico.